Eu sou Regina Tortorelli, hoje eu estou voluntária do Amor Exigente, sou casada com o Miguel, temos 3 filhos, 2 são dependentes químicos em recuperação. E tenho 3 netos, então hoje trabalho com eles na prevenção. Ok. Eu sou Miguel Tortorelli, sou administrador de empresas, estou vice-presidente na Federação de Amor Exigente e, como a Regina falou, nós temos 3 filhos e 3 netos. Nós temos a nossa filha mais velha, tem 43 anos e há 20 anos atrás nós descobrimos que ela era usuária de drogas. E procuramos ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo. Ela teve uma primeira internação e o psiquiatra não falou para mim o que era a doença de dependência química. Quando eu o cobrei, que a menina tinha passado por uma internação, tinha ficado por um tempo internada, fazia acompanhamento com ele 3 vezes por semana e eu 2 para entendê-la e para saber como cuidar dela, ele não me explicou o que era, ele simplesmente me mandou frequentar um grupo de apoio. E eu sou muito agradecida a ele por ele não ter me explicado, ter me mandado para um grupo de apoio, que foi o Amor Exigente. E lá eu aprendi que a minha filha era doente, que a doença dela era incurável, que a doença dela era progressiva e fatal. E sofri muito no começo, porque eu não entendia a forma que eu deveria tratar a minha filha para que ela entrasse em recuperação. Mas aprendi muito e hoje eu estou no Amor Exigente por gratidão. Conto a minha história, onde me convocarem ou pedirem para eu contar, sem vergonha nenhuma, porque eu aprendi e consegui tirar a minha filha das drogas com a ajuda do Amor Exigente. E estando já no Amor Exigente com a minha filha dependente química, eu descobri que eu tinha mais um filho que também fazia uso de drogas, que também está em recuperação há mais tempo até que a minha filha. Foram os meus 2 filhos, a mais velha e o mais novo. E hoje eu estou no Amor Exigente por gratidão, para mostrar o que eu sei, o que eu aprendi e contar a minha história para outras famílias, para que elas sejam também alertadas sobre o que é. Hoje eu sei o que é, então eu conto a minha história e explico como devemos agir para sair dessa dependência. Os filhos da dependência, dessa doença, e nós da dependência, da codependência, né? Da doença da codependência. Na sua opinião, o que levou os seus filhos a usar a droga, experimentar a droga? São vários fatores que levam um jovem a entrar no mundo das drogas, né? Aí a curiosidade, participar do grupo, não se encontrar. Hoje nós ouvimos numa palestra dizendo que a grande maioria dos adolescentes hoje, né, eles têm um problema de introspecção, eles são realmente, não se sentem à vontade. E quando alguém os oferece uma droga, começa tudo pelo álcool, né, eles se sentem mais alegres, mais falantes, acreditam até que vão conseguir falar com uma menina melhor. Isso tudo, esse conjunto de coisas leva o indivíduo, né, a usar a droga. Qual que era a droga que seus filhos usaram? A minha filha começou pelo álcool. E aí a minha filha usou álcool, cocaína. Passou pela maconha. Maconha e acabou no crack. Nosso filho começou na maconha e foi para o crack.
não gostava de bebida alcoólica e não passou pela cocaína. Foi da maconha para a maconha misturada com o crack e para o crack, que é o mesclado. E como que vocês descobriram que seus filhos estavam usando essas drogas? Foi muito tempo depois? Pouco tempo? A nossa primeira filha, nós acreditamos que nós demoramos um pouco para descobrir, porque ela bebia e a gente achava que bebia socialmente. Depois começamos a perceber que não era socialmente. Então mudou o comportamento, ela já estava na faculdade, ela desistiu da primeira faculdade, resolveu fazer uma outra. E essas mudanças de comportamento dela foi o que fez nós descobrirmos que alguma coisa estava errado, porque nós achávamos que o álcool, como é uma bebida socialmente aceitável, e ela não ia se tornar uma dependente. E ela se tornou, pelo uso do álcool, que deixa a pessoa mais propensa a ir para um outro uso de uma outra substância, tá? Já está com uma substância no corpo, se oferecem outra, vai experimentar, fica mais fácil. A grande verdade é que nós temos a bebida alcoólica como aceita na sociedade. E com isso daí, os nossos jovens entram nas bebidas, hoje super estimulados pelas propagandas da televisão, né? Com aquelas meninas lindas, corpos esculturais, os rapazes com aquela barriga de tanquinho, enfim, levam aos nossos jovens a um engano que a bebida realmente vai fazer com que eles fiquem daquela forma, né? Aquele sucesso todo, as meninas com os rapazes com as meninas, e nós não nos damos conta das consequências que isso vai trazer, né? Tem outra pergunta. Qual foi a reação de vocês quando vocês descobriram que seus filhos estavam usando drogas? E o que vocês fizeram depois? Bom, a minha foi assim, perdi o chão, né? Onde foi que eu errei, a culpa, né? E aí a gente vem aprender que não é a culpa, é a responsabilidade. Eu achava que a minha família era uma família funcional e na realidade faltou alguma coisa, né? Não foi tão funcional, porque deixei escapar uma filha que já estava na faculdade e deixei escapar para o uso de drogas, porque é o que o Miguel falou. Na nossa visão, não era nas nossas famílias que ia acontecer, né? Ia acontecer com aquelas pessoas menos favorecidas, que têm menos condição de acesso a estudo, a saúde, enfim. Para mim foi assim, muito decepcionante, e eu só vim realmente descobrir que eu não era culpada e sim responsável no Amor Exigente, porque em nenhum outro lugar que eu procurei me disse que eu tinha uma filha doente, que eu não tinha falhado, que eu tinha responsabilidade por ela e não culpa pelo que ela fez, que foi o que a gente ouviu também hoje aqui bastante, né, sobre isso, né? Mas isso a gente só aprende com o tempo, né? Aí nós temos um amigo, na época estava no DENARC, e era à noite, até 11 horas, 11h30, meia-noite, liguei para ele, contei o caso, ele indicou esse psiquiatra, que a Regina falou antes, e ele também era do DENARC, e encaminhou para uma clínica, era uma clínica, não comunidade, era uma clínica, e a levamos, chegamos lá, madrugada, enfim, e por lá ficou, mas a Regina também colocou, isso faz 20 anos, 20 e tantos anos, não nos passaram que isso daí era uma doença. Não nos disseram como nós deveríamos tratar quando esse ente querido viesse para casa. E depois desse período todo que ela ficou lá, no dia que ela saiu à tarde e à noite usou.
no mesmo dia, né? Continuou com acompanhamento com ele até depois de uns 2, 3 meses, 4, não me lembro. Ele falou, procurem um grupo chamado Amor Exigente. Vai funcionar muito melhor do que vocês vindo aqui. E aí é que nós fomos entender, conhecer e acompanhar a coisa. O que vocês acham que, na época que vocês descobriram, o que vocês acham que deu certo e o que não deu muito certo na reação de vocês, na maneira como vocês lidaram com a situação, né, quando descobriram que seus filhos estavam usando drogas? Eu acredito que foram as mudanças que nós fizemos na nossa vida, né? Não beber nem socialmente mais, né? Primeira coisa foi essa, todas as bebidas que tínhamos em casa, né? Todas elas, inclusive Regina jogou fora. O que não serve para nós, não deve servir para o nosso próximo. E ela jogou fora, literalmente no lixo. Não beber nem socialmente, nem aceitar que os nossos filhos bebam. E também, assim, algumas mudanças que nós fizemos na nossa vida, né? Mudanças com eles também, né? Tirando algumas coisas que eles tinham com maior facilidade, né? Para evitarmos que eles que eles continuassem no uso, né? Minha filha continuou por um tempo maior que meu filho, mas conseguimos também com algumas internações que ela se recuperasse. Mas nós entendemos principalmente que o grupo de apoio é para nós. Nós tínhamos que ficar bem, né, para podermos ajudá-los. E foi isso que nós fizemos. Nada muda se eu não mudar. Nós mudamos e aprendemos a agir, colocar limites, impor regras. E é isso que nós devemos fazer. Senão, não muda absolutamente nada. Se nós fizermos sempre as mesmas coisas, nós vamos obter sempre os mesmos resultados. Para obtermos resultados diferentes, nós temos que fazer diferente. Na sua opinião, quais são os erros mais comuns que os pais cometem ao descobrir que seus filhos estão usando drogas? É não acreditar. Não acreditar que o filho está usando, porque a primeira coisa que nós fazemos é perguntar, você está usando, você é louco? Eu não, que é isso, não sou louco, eu sei o que acontece, não, eu não vou usar. E nós acreditamos nisso, nós fechamos os olhos, sabemos e sentimos que a coisa não está andando bem, nós sabemos, sentimos que ele está usando, porém, nós acreditamos porque fica mais fácil, mais cômodo para nós aceitarmos esse não, essa negativa dele. Então, ele leva mais um tempo, aí nós conversamos novamente, eles dizem, não, tudo bem, eu usei uma vez, mas eu vou parar. E nós novamente acreditamos, né? Regina coloca uma coisa muito própria para isso daí, né? Nós não podemos fazer acordo com os nossos entes queridos, né? Nós temos que realmente agir. E qual é a ação? É mudarmos, é fazermos com que as coisas entrem nos lugares certos. Isso nós temos que fazer. Em sua opinião, o que os pais devem fazer se tiverem um filho que já está usando drogas? A primeira coisa é procurar um grupo de auto e mutuajuda, né? Temos o Amor Exigente, temos outros grupos que trabalham nessa mesma linha. É ir se informar o que é o uso da droga. É uma doença, né? Ela pode virar realmente uma coisa monstruosa. Então, primeiro é ir lá se informar, se orientar, né? Saber o que é aquilo que o seu ente querido está fazendo. E depois disso daí, tentar levá-lo, né? Ele vai acabar indo, porque vai ver a mudança que os pais estão tendo. E ele vai acabar descobrindo que alguma coisa está acontecendo de errado. Então eles vão querer ir lá, primeiro por curiosidade. Às vezes entendendo, quando os pais começam a conversar, entendendo que eles realmente precisam de ajuda.
que aquilo lá está levando eles para um beco sem saída. O pessoal costuma dizer que é no poço, no fundo do poço, enfim. Eles estão entendendo que a coisa está apertando para eles. Mas o fundamental é a família ir se tratar. Primeira coisa, a família buscar ajuda, que não encontra, evidente, na rede pública de saúde, mas os grupos de ajuda estão aí para isso. Quantos anos que seus filhos começaram a usar? A minha filha, eu acredito que quando ela entrou na faculdade, uns 18, as drogas ilícitas, porque a bebida ela já usava. E o meu filho, mais cedo, né, porque ele é o mais novo, né, ele começou a usar, eu acredito que uns 15, 16 anos. Foi mais ou menos isso. Né? E nós não percebemos, mesmo estando no movimento, só conseguimos perceber quando ele realmente começou a mudar os hábitos, né? Os comportamentos. Os comportamentos a maneira de se vestir, de se comportar. Enfim, quando o jovem começa e faz uso esporádico, é mais difícil, né? Então, usa uma vez, usa num final de semana, mas depois, quando a coisa começa realmente a aumentar o uso, né? Aí fuma mais vezes no fim de semana, aí começa na sexta, na quinta, até usar todos os dias e várias vezes por dia. Então realmente as coisas mudam e você realmente consegue detectar, né? O álcool é uma coisa diferente, como nós falamos, como ele é lícita e é aceitável pela sociedade. Aí vai, não, bebeu na festa, bebeu de fim de semana. Mas aí também a coisa começa a degringolar. E para sair do álcool, para ir para outra droga, é facílimo. E quem vai dar a droga para o seu ente querido, para o seu filho, para o seu neto, são aqueles que entram na sua casa e te chamam de tio e tia. É isso? Não é o vendedor de picolé, nem o tio da cantina. É aquele que entra na sua casa, que almoça, que dorme às vezes na sua casa, viaja com você, como o Miguel falou, entra, te chama de tia, vai oferecer, né? Como meu filho também, minha filha devem ter oferecido para os coleguinhas, né? Sim, se é bom para eles, para o amiguinho também vai ser bom, não faz nem por maldade, né? Faz porque acha que é uma coisa boa. Também desconhecem. Também né? desconhecem. Por isso nós temos que levar a prevenção para as escolas, desde a tenra idade. Outro dia eu estava num programa de televisão, quando perguntaram desde quando você deve falar em drogas com seus filhos. Da tenra idade. Desde o início nós temos que falar. Quanto mais cedo nós começarmos a falar com os nossos entes queridos, mais cedo estamos fazendo prevenção, estamos chegando antes do problema acontecer. Eu digo que quando perceberem que os filhos estão mudando os comportamentos, estão indo mal na escola, ou respondendo de uma forma diferente àquilo que a gente esperava, que procurem realmente ajuda num grupo de ajuda. Eu sou suspeita para falar, o meu grupo é o Amor Exigente, o meu grupo de apoio, e temos outros também, mas o grupo que se dedicou à família é o grupo de Amor Exigente. O Amor Exigente hoje é o maior grupo de apoio às famílias do mundo, é o maior do mundo. Procurem, não esperem que aconteçam essas coisas, procurem antes, vão receber informações, orientações, cheguem antes, procurem um grupo de apoio, vão lá, vocês vão conhecer, nós temos grupos de prevenção, que são com 15 semanas, procurem um grupo nosso, façam a prevenção antes que coisas ruins aconteçam. Muito obrigado. Obrigada.